Cristo. Quero falar sobre um episódio hoje, quando o nosso Salvador amaldiçoou uma figueira e os discípulos ficaram espantados com aquilo. Jesus aproveitou esse episódio e ensinou os discípulos a usarem a fé. Eu quero navegar com você nessa história, que o Espírito Santo abra os seus olhos, porque fé você já tem. Agora vamos aprender a usar. Esse episódio aconteceu em Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Talvez a sua tradução está diferente da minha, tá bom? Eu estou usando a Bíblia King James, é uma das traduções boas. Se você gosta de fazer estudos bíblicos, essa tradução é muito boa. Essa tem a NVI também, e a que eu estou usando agora é a King James, tá bom? Então talvez a sua tradução é um pouco diferente da minha. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Isso aqui mostra que Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. E por isso que o apóstolo Paulo disse que hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele foi semelhante aos homens, ele sentiu o que nós sentimos. Um dia alguém escreveu em uma rede social, alguém disse que Jesus não era Deus, porque está escrito que Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Por isso que Jesus não era Deus. Jesus, no princípio, João disse, era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus e Jesus Cristo, o Pai e Jesus, são um. É um mistério. Mas a Bíblia diz que Deus não é tentado pelo mal, ele não pode ser tentado. Sim, como Deus, mas Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então ele teve fome, Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus era perfeito, por isso hoje ele se compadece de nós. Então ele continua no versículo 13 de Marcos 11. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Por isso que não tinha frutos, não era época de figos. Quem fez a figueira? Jesus Cristo. A figueira tinha que dar fruto para o mestre, para o rei dos reis. Era uma obrigação daquela figueira dar frutos. Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou as árvores, os animais. Deus disse, cresçam, multipliquem árvores, produzam frutos. Aquela árvore não produziu frutos. Só tinha somente as folhas naquela árvore. Então Jesus ele amaldiçoou. Por que folhas? Quando Adão pecou, ele e Eva perceberam que estavam nus. A glória deles saiu, eles estavam coroados de glória e de honra. O salmista disse, certa vez, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o homem? Um pouco menor do que os anjos o fizestes, de glória e de honra o coroaste. Deus coroou o homem com glória e com honra. Os animais obedeciam a Adão. Adão mandava, os animais obedeciam. Era fantástico. O jardim do Éden era fantástico. Até o dia que Adão pecou, a glória de Deus saiu de Adão e Eva. Então eles perceberam que estavam nus. O que eles fizeram? Roupas com folhas de figueiras para cobrir sua nudez. Usaram folhas de figueiras. Eles tentaram cobrir a nudez espiritual com folhas de figueiras. Figueira, nada na Bíblia é por acaso. Por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Figueira aqui representa a justiça própria. O que é justiça própria? Adão tentou se cobrir com folhas de figueira, representando justiça própria. É quando a pessoa tenta, com o próprio esforço, com a própria justiça, com a sua própria bondade, alcançar favor diante de Deus. E a Bíblia diz assim, que as nossas justiças, elas são como o trapo da imundícia, não servem para nada, não serve para absolutamente nada. Então aconteceu o primeiro sacrifício, Deus matou um animal, e com a pele daquele animal Deus fez roupas para Adão e Eva. O primeiro sacrifício, apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então figueira representa justiça própria, e o Paulo certa vez disse, eu não tenho a minha própria justiça, mas a que vem de Deus pela fé em Jesus Cristo.
O que é justiça própria? Vou te dar alguns exemplos. São sacrifícios que as pessoas fazem pensando que isso vai convencer Deus de abençoá-las. Eu vou te dar um exemplo de justiça própria. Um dia eu estava assistindo a televisão, parei, tinha um pastor falando, então eu pensei, quero ouvir o que ele tem a dizer. E ele disse assim: eu vou andar a pé da cidade tal à cidade tal, para Deus abençoar você. Na mesma hora eu pensei, e o sacrifício de Jesus fica onde? Se esse pastor, ele tem que andar da cidade A à cidade B, para Deus abençoá-lo, eu te pergunto, por que Jesus morreu? Se eu tenho que me sacrificar para Deus me abençoar, por que Jesus morreu? Se eu tenho que pagar o preço, por que Jesus morreu? E existem até músicas gospel que dizem que eles estão pagando o preço, está pagando o preço. Ei, cristão, você não tem que pagar preço nenhum, o preço já foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Jesus já pagou o preço. Então isso se chama justiça própria. O que esse pastor que caminhou de uma longa distância, de uma cidade a outra, o que ele estava fazendo? Usando folhas de figueiras. Ele estava usando justiça própria para tentar convencer Deus. E o que convence Deus é sua fé, não justiça própria. Jesus contou sobre duas pessoas, o publicano e o pecador, o fariseu e o pecador. Ambos subiram e começaram a orar. Então o fariseu falou: Jesus, falou, Deus, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como os demais. Eu não sou como os demais. E o pecador falou: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus falou: esse deve ser o justificado. Aquele estava se justificando. Eu mereço, Deus, porque afinal de contas eu jejuo, eu oro bastante, eu vou no monte, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus falou que o outro desceu justificado, porque o outro confiou na justiça de Jesus, confiou na bondade de Deus e não na sua própria justiça. Então, você compreendeu o que é justiça própria? Você entendeu? Vamos continuar a história aqui, no versículo 14. Então repreendeu: nunca mais em tempo algum como alguém fruto de ti. E os seus discípulos escutaram quando proferiu isso. Jesus falou com aquela figueira: nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Você também pode amaldiçoar todo o mal que está no teu corpo. Chame esse câncer pelo nome e fale: eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Qual a doença está no teu corpo? Chama ela pelo nome e amaldiçoe. Fala: doença, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Vício das drogas, eu te amaldiçoo do meu filho. Você não vai amaldiçoar a pessoa, tá bom, gente? Não amaldiçoe ninguém. Amaldiçoe o mal que está naquela pessoa. Eu te amaldiçoo. Fale o nome: vício da bebida, vício das drogas, câncer, demência. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Jesus falou com aquela figueira: nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Agora eu vou pular para o versículo 20 de Marcos 11. Caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Os discípulos olharam e Pedro, no versículo 21, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Os discípulos perceberam: olha a figueira que Jesus amaldiçoou. Isso é fé. Em seguida, Jesus começa a ensinar os discípulos como usar a fé. Isso é fé. Jesus falou com a figueira e ele não ficou ali dizendo: eu vou esperar um pouco para ver se vai secar. Não, simplesmente Jesus amaldiçoou, confiou e foi embora. Você ora, acredita e Deus ele faz, tá bom? Você não ora para ver se vai acontecer. Você ora crendo, vai acontecer em nome de Jesus. Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então agora Jesus começa a ensinar os discípulos como usar essa fé. Você quer aprender? Vamos juntos seguir a lição de Jesus. Como funciona, como usar a fé para que aconteça com as doenças do nosso corpo a mesma coisa que aconteceu com a figueira. Então, continuando, em Marcos capítulo 11, versículo 22, observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. Tenham fé em Deus. No grego, a frase seria melhor assim, no original: tenham fé do tipo de Deus. Tenham fé igual a
de Deus. Como a fé de Deus funciona, gente? Jesus falou: façam como Deus. Tem uma fé igual à fé de Deus. Como a fé de Deus funciona? Deus viu que estava tudo escuro e disse: haja luz. Tinha água sobre a face da terra. Deus disse: haja separação entre as águas. Deus falou, acreditou e aconteceu. Essa é a fé do tipo de Deus. É a fé que você fala, você crê e acontece. Um dia o apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso falei. É assim que você expressa a tua fé. É assim que você manifesta a sua fé. Você crê? Pela fé você diz aquilo que você deseja. É muito importante você não andar por circunstâncias. Estava escuro, mas Deus disse: haja luz. Então a fé ela combate contra as circunstâncias. Você olha para a tua família, humanamente falando, minha família é um caos, mas pela fé você chama a existência. Pela fé você profetiza, pela fé você começa a declarar: eu e minha casa serviremos a Deus. Pela fé você diz: minha família é uma bênção. Aquele filho viciado, pela fé você diz: meu filho é uma bênção, em nome de Jesus. Você entendeu? Você fala, você acredita e acontece. Essa é a fé do tipo de Deus. Deus falou assim para Abrão, que significa pai: a partir de hoje seu nome não será mais Abrão, seu nome será Abraão, pai de multidões. Antes, muito tempo antes de Abraão ter o filho. Então, quando alguém perguntava para Abraão: qual é o seu nome? Ele dizia: meu nome é pai de multidões. Talvez alguém pensava assim: esse homem deve ter muitos filhos, tá? Deve ter mais de 20 filhos, porque o nome dele é pai de multidões. E quando as pessoas descobriram que ele não tinha filho nenhum, então provavelmente algumas até usavam de sarcasmo com ele: olha, aquele homem é doido, ele fala que é pai de multidões, mas não tem nenhum filho. Isso se chama fé. Eu lembro que há muitos anos atrás apareceu um problema no meu pé. Meu pé ficou super inchado, infeccionou. Então eu orei e eu disse assim, isso foi a minha fé, tá? Eu disse assim: olha, Satanás, pega o teu mal e sai do meu pé em nome de Jesus. Orei e confiei. O que eu fiz a partir deste momento? Eu comecei a agradecer a Deus: obrigado, eu já estou curado. Eu já orei uma vez, é suficiente, já estou curado em nome de Jesus. E uma pessoa veio e falou assim para mim: olha, é melhor você ir no médico, porque minha tia começou com um problema igual o teu e amputou o pé. Eu falei: não, eu não vou amputar o pé, em nome de Jesus Cristo. Eu fiquei na fé, eu nem fui no médico. Não aconselho, tá? Jesus falou que o médico é para os doentes. Então vá no médico, sentiu mal, vá no médico e use a sua fé. Passou um tempo, meu pé ficou curado. Mas eu orei e acreditei e comecei a agradecer. Isso é a fé do tipo de Deus. Você crê, você fala e acontece. O teu corpo está doente, mas pela fé você fala igual Deus: pelas feridas de Jesus eu estou curado. Deus disse: haja luz no meio da escuridão, e a luz apareceu. Deus disse para Ezequiel em uma visão: profetiza nesse vale de ossos secos. Ele profetizou e aqueles ossos foram transformados em um grande exército. Suas palavras sem poder. Então Jesus agora ele começa a ensinar passo a passo como a fé funciona. No versículo 23. E com toda certeza eu vos asseguro que qualquer pessoa que ordenar a este monte, ou disser a este monte, na sua Bíblia, na sua tradução, qualquer pessoa que disser a este monte, que ordenar a este monte, ou seja, você tem que falar com o monte, com o problema. O problema sai em nome de Jesus. Jesus mandou a febre da sogra de Pedro embora. Ele expulsou a febre. Chame o mal pelo nome e diga: sai do meu corpo, sai da minha família. Ou doença, fale com aquele mal, ele vai te ouvir. Câncer, sai do meu corpo, em nome de Jesus Cristo. E vai sair, porque para Deus nada é impossível. Então, o primeiro passo: qualquer que disser, qualquer que ordenar aquele monte. Olha só,
qualquer pessoa. Não são pessoas exclusivas. Qualquer pessoa que falar com fé, crer, ela recebe aquilo que fala, porque as palavras têm poder. É um princípio na Bíblia. As palavras têm poder. Eu estava um dia ouvindo uma pessoa, essa pessoa não tem Jesus Cristo. Eu estava assistindo um vídeo dela. E ela falou assim, quando ela estava com problemas financeiros, e ela declarava assim, um dia eu vou ter uma empresa e minha empresa vai se chamar tal. Os anos passaram, e olha que essa pessoa não é cristã, tá? Eu nem sei se acredita em Deus. Mas ela falou, um dia eu vou abrir uma empresa tal. E hoje ele tem essa empresa. É rico, é milionário, e hoje tem essa empresa. Agora imagina você, filho de Deus. Por isso, pare de falar coisas negativas. Fale positivo. Se funcionou para um pecador, quanto mais para você. Uma pessoa que não tem Cristo. Agora imagina você que tem Cristo. Então, primeira coisa, você falar ao monte. Segunda, falar ao monte. Levanta-te e lança-te no mar. Pronto, você falou ao monte. Qual o outro passo? Não duvidar em seu coração, ou não houver dúvida em seu coração. Qual o próximo passo? Primeiro, qualquer pessoa que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Segundo passo, não duvidar do coração. Orou? Creia. Lembra da minha oração? Eu orei e acreditei, o meu pé está curado. O que eu comecei a fazer? Obrigado, Jesus. O meu pé está curado. Pelas feridas de Jesus eu estou curado. Eu comecei a agradecer. Você pediu algo para Deus? Comece a agradecer. Você crê? Então comece a agradecer. Você orou pela cura de algo no seu corpo? Agora comece a agradecer, acreditando, eu já estou curado, em nome de Jesus Cristo. Não duvidar, não duvide da sua oração. O Tiago, ele diz que aquele que duvida é igual à onda do mar, inconstante. A onda do mar vai e volta, sobe e desce. Aquele que duvida é igual à onda do mar. Ele vai de uma igreja, ele vai em outra, aquela pessoa que fica peregrinando de igreja em igreja, coloca mais fé nos homens do que nas pessoas. Não, eu vou na igreja tal porque lá tem um pastor forte. Vai lá, nada acontece. Não, eu vou na outra igreja porque lá tem um missionário que dizem que ora e acontece. A pessoa vai e nada acontece. Vou na outra igreja. A fé dela está nas igrejas, não está em Deus. Ela é igual a onda do mar, ela vai de um lado para o outro. Ela vai passeando de igreja em igreja, vai peregrinando. Pare com isso, cristão. Pare com isso. Se você está peregrinando nas igrejas, pare com isso. Procure uma igreja boa que prega o evangelho. Qual a igreja boa? Que prega o evangelho completo. Que Jesus cura, salva, liberta, prospera, batiza com o Espírito Santo. Como saber que uma igreja é boa? Ela prega igual ao apóstolo Paulo? Sim. Glória a Deus, é uma igreja boa. Não prega igual Paulo, esqueça. Como eu vou saber que alguém prega igual Paulo? Por exemplo, um dia eu estava na rua e um vendedor colocou o rádio dele em uma frequência evangélica e tinha um pregador falando assim, olha, tem pessoas que dizem que nós somos salvos pela graça. Não é só pela graça, nós somos salvos pelas obras também. Então eu pensei comigo, porque está escrito lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo disse que nós somos salvos pela graça, não por obras. Agora, esse pregador disse que nós somos salvos pela graça e por obras. Eu pensei, ironizando, tá? Eu pensei comigo, quem está certo, o apóstolo Paulo ou ele? É claro que é o apóstolo Paulo. Entre o apóstolo Paulo e qualquer pregador, acredite no apóstolo Paulo. Tá bom? Essa é uma igreja boa para você frequentar. É aquela que prega o evangelho igual o apóstolo Paulo, o evangelho da nova aliança. Então, primeira coisa, você fala com o monte. Segunda, não duvidar em seu coração. Terceiro passo, mas crê que se realizará o que pede. Se realizará o que pede. Mas crer, na sua tradução talvez está escrito assim, ó, mas crer que se fará o que diz. Crer que se fará o que diz. Crer nas suas palavras. Eu criei, por isso falei. Primeiro passo, você fala ao monte. Segundo, você não duvida. Terceiro, você acredita naquilo que fala. E qual a consequência? Tudo que disser será feito. Tudo que disser realizará o que pede.
assim lhe será feito. Primeiro passo, fale com o monte. Segundo, não duvida. Terceiro, crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Tudo que você disser, Jesus falou na sua tradução, tudo que você disser será feito. Mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Tudo que você disser vai ser feito, seja positivo ou seja negativo. Então eu te aconselho, pare com palavras negativas. Se aqueles que não têm Cristo, quando falam de maneira positiva e acreditam, acontecem, imagina você que é um cristão. Então, a partir de hoje, declare palavras positivas. Eu nasci para prosperar, estou curado pelas feridas de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, e eu vou amaldiçoar todo o mal na tua vida, em nome de Jesus. Se for possível, fecha os teus olhos, porque, meu Deus, eu oro por todos neste momento, os que estão doentes, nos vícios. Jesus, o Senhor disse, aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu fiz e maiores. Eu creio em ti, e eu vou fazer aquilo que o Senhor fez, que foi ordenar a saída das doenças, e elas te obedeciam, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, eu digo a este monte, câncer, todo mal, do alto da cabeça até os pés, passa o teu poder. O Senhor é um fogo consumidor, um fogo que queima o mal, mas que abençoa os cristãos. O mesmo fogo que queimou os inimigos de Nabucodonosor, o mesmo fogo que queimou os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, não fez nada com eles. Em nome de Jesus, queima toda doença. E eu ordeno que todo mal, todas as doenças, do alto da cabeça aos pés, em nome de Jesus, sai da tua vida, vai embora e não volte mais. Chame essa doença pelo nome e amaldiçoe ela. Fale, câncer, eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo. Doença, eu te amaldiçoo. Dor crônica, eu te amaldiçoo. Enxaqueca, dor nos ossos, eu te amaldiçoo. Em nome de Jesus, mas eu abençoo a todos. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, você crê que Deus te abençoou? Comece a agradecer. Você acredita nessa oração que fizemos? Então comece a agradecer a Deus. Deus, obrigado, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Eu estou sarado pelas feridas de Jesus Cristo. Olha, tudo o que disser será feito. Quem crê em mim, Jesus falou, vai fazer o que eu fiz. E coisas maiores. Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou-se. Você vai amaldiçoar todo o mal e ele vai secar. Em nome de Jesus Cristo. Espero que essa mensagem tenha abençoado você, tá bom? Inscreve-se aqui no meu canal e ativa o sininho para quando eu postar um vídeo novo, o YouTube te avisar. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, em nome de Jesus.